Boa noite, C3. Tudo bem com vocês? Que responsa falar depois dessas duas gigantes. Glória a Deus. Então, boa noite a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano. Vou estar compartilhando algo que Deus tem feito em nossas vidas e especialmente algo que Deus tem colocado em nosso coração enquanto igreja, né? E para mim é uma alegria, uma honra muito grande estar compartilhando algo sobre as bem-aventuranças. Isso porque há alguns anos eu fui discipulado por meio de um estudo bíblico, no qual era um estudo sobre o Sermão da Montanha, no qual está incluído as bem-aventuranças. E não foi nada grandioso, era uma reunião com 5, 6 pessoas e domingo após domingo o irmão compartilhava sobre versículo por versículo, palavra por palavra, e aquilo ia queimando no meu coração e eu não entendia. E Deus ia transformando e lavando os meus pensamentos e eu ia resistindo contra aquilo, mas não tem como resistir contra a vontade de Deus. E até que chegou um dia que acabou a reunião e eu chorava, não entendia porquê. Daí aquele irmão, sem forçar, sem fazer nada, ele só falou: Adriano, você se arrepende dos seus pecados? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Né? Você reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida? E aqui estou, né? Glória a Deus. Então, é uma alegria e uma honra muito grande estar compartilhando sobre isso. E também é um privilégio nós estarmos começando o nosso ano aprendendo mais sobre as bem-aventuranças. Né? A gente tem aprendido muito aqui domingo com o Ronald, com o Kleber, eles têm compartilhado coisas preciosas para que a gente possa amadurecer cada vez mais na fé e aproveitar essas bem-aventuranças que são promessas para nós. Então, vamos ler lá o texto que está em Mateus 5, do verso 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E o Sermão do Monte, ele é muito admirado, né? As bem-aventuranças, elas são muito admiradas, até porque não é cristão, né? Todo mundo louva, fala, não, isso realmente é louvável, é algo maravilhoso. A gente precisa seguir isso, né? E fica como um código moral e ético, né? E às vezes até na nossa vida, nós enquanto cristãos, vemos simplesmente como um código de condutas a serem seguidas. Mas não é simplesmente isso. O Sermão do Monte e as bem-aventuranças, eles são uma descrição do que todo cristão deveria ser, daquilo que eu deveria ser, aquilo que você deveria ser, aquilo que nós deveríamos ser enquanto pessoas do reino de Deus. E é interessante demais ver como o nosso Senhor Jesus conduz a sua palavra. A gente viu todas as bem-aventuranças até agora. A gente viu lá no verso 3 que a bem-aventurança, né, dos humildes de espírito. Então a primeira bem-aventurança eram os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Aí no verso 4, os que choram, depois os mansos, depois os que têm fome e sede de justiça, depois os misericordiosos, depois os limpos de coração, depois os pacificadores, e fechando as bem-aventuranças, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino de Deus. Então percebe que como no ranking de valores de Jesus, o reino de Deus é sempre o começo e o fim, né? A gente tem todas as bem-aventuranças como uma consequência de estarmos no reino de Deus. Nós seremos misericordiosos quando nós estivermos no reino de Deus. Nós seremos verdadeiramente limpos de coração quando estivermos no reino de Deus. Então, dentro do reino de Deus, tudo acontece. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, né? E o reino de Deus deve ser o princípio e o fim de todas as coisas em nossas vidas. E é isso que a palavra de Deus traz para nós, né? E a gente vê que é uma consequência de tudo isso que a gente gera por meio do reino de Deus, a perseguição. Se a gente vê, não é por acaso que a perseguição, a bem-aventurança dos perseguidos está por último. É porque ele é uma consequência natural de nós gerarmos as bem-aventuranças e os atributos do reino de Deus, né? Todos esses são atributos do reino de Deus que o Espírito Santo coloca em nossas vidas e traz para fora de cada um de nós de uma forma única, né? E a gente pode complementar com Gálatas 5, verso 22 a 23, que fala, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade,
a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Então, Deus não vai te repreender por você amar Ele acima de todas as coisas. Deus não vai te repreender por você amar o próximo como Ele nos amou. Você não vai ser repreendido por Deus por ser manso de coração. Perceba que com essas coisas não há lei, porque essas coisas são naturais do reino de Deus, naturais de cidadãos dos céus, que vivem de acordo com a palavra de Deus. Pessoas que estão inseridas no reino de Deus. Então, quando nós estamos dentro do reino de Deus, nós geramos esses frutos, nós geramos esses atributos por meio do Espírito Santo. Ele faz com que isso flua em nossas vidas. E naturalmente, quando nós geramos amor ao próximo, misericórdia, mansidão, a gente não é premiado por isso, não aqui na terra. A consequência disso são as perseguições. Por quê? Porque o mundo é naturalmente avesso às coisas de Deus. O mundo não suporta a mensagem da cruz. O mundo não suportou Jesus Cristo. E o mundo não vai suportar nós se nós gerarmos aquilo que o reino de Deus promete que nós vamos gerar em nossas vidas. Então percebe que Jesus foi perseguido porque os fariseus e os escribas, e todo mundo que vivia naquela época, olhava nele um padrão de relacionamento com Deus, um padrão de conduta moral, um padrão de amor e temor a Deus e obediência a Deus, que eles que eram os conhecedores da lei olhavam e falavam, não consigo fazer isso, por isso eu odeio essa mensagem, por isso que eu odeio Jesus, por isso que eles crucificaram Jesus. E Pedro, no seu discurso famoso, fala, vocês que crucificaram Jesus Cristo. Por mais que precisasse acontecer daquela forma, ele falou, foram vocês que crucificaram Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo gera em nós, o reino de Deus estabelecido em nossas vidas, gera um fruto que são os frutos do Espírito, geram os frutos do Espírito Santo e as bem-aventuranças. E a consequência natural, a resposta natural do mundo, é a perseguição, é o ódio, é a repúdia, a tudo que remeta aos valores e à palavra de Deus. E lá em João 15, Jesus fala que eles me odiaram e eles vão odiar vocês. Eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês. Pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar. Eles vão perseguir vocês, é uma consequência natural. E é uma consequência por ser como Jesus era. E acredito que recentemente a gente tem vivido um tempo que se fala muito sobre perseguição, Com o começo da pandemia se aflorou essa questão de Jesus está voltando, não está voltando, é o fim dos tempos ou não, vamos subir agora, não vamos subir, é a tribulação, não é? Essa semana então, guerras, rumores de guerras, está chegando a hora, não é? Vou subir, não vou, E nesses períodos esse assunto aflora. Se fala muito agora sobre perseguição e, de fato, as perseguições ocorrem no mundo todo de uma forma que a gente não imagina, com irmãos que são perseguidos por conta da justiça, mas a gente precisa entender algumas coisas relacionadas à palavra de Deus sobre o que é essa perseguição. Pelo que eu vou ser perseguido? Eu vou ser perseguido por conta da justiça, mas o que é essa justiça? Então vamos tentar entender o que não é uma perseguição por causa da justiça. Então, não é uma perseguição por conta da justiça, é aquilo que acontece lá no teu trabalho, quando o teu chefe pega no teu pé porque você não entrega as coisas no prazo, você chega atrasado no trabalho, você não cumpre com o que é combinado, mas você é cristão. Mas esse chefe me persegue, Como é que é? Você não é um CLT, você é um CLtreta, Mas isso não é perseguição por causa da justiça. É uma perseguição por conta das suas ações. É uma consequência natural daquilo que você está semeando. A gente semeia e a gente colhe. Gálatas 6:7 fala que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. E também não é uma perseguição por conta da justiça você não cumprir leis ou aquilo que é estabelecido como correto. Então, o culto começa daqui a 12 minutos, da sua casa até aqui, leva 16. Aí você já sai um pouco atrasado de casa, não tem ninguém ali atravessando a rua, você fura 1, 2 semáforos ali, dá uma acelerada, 3 semanas depois chega papelzinho em casa. Você olha, domingo de tarde, indo para o culto,
O inimigo se levanta, né? Olha aí, ó, perseguição. Ah, olha aí, o cristão tem 1 minuto de paz, né? Mas não, você simplesmente infringiu regras, normas, né? Leis de trânsito, leis civis, enfim. Isso não é uma perseguição por causa da justiça, né? Teu galardão não vai valer por conta disso. E você também não pode achar que você está sendo perseguido por conta da justiça quando você, por exemplo, sei lá, você abre um negócio sem fazer um estudo de mercado, né, Marcão? Sem fazer um estudo de mercado, sem analisar os concorrentes, sem ter capital de giro, sem ter como, né, trabalhar, aí você começa fazendo empréstimo, daí está no cheque especial, no rotativo, acabou. Não, mas é porque eu sou cristão. Não, você foi imprudente, né? Claro que se você tiver um direcionamento específico de Deus para aquilo, vai em frente, mas se você não orou, se você não pediu conselho, se você não, né, foi prudente naquilo, é uma consequência natural, né? Vai acontecer com qualquer pessoa, até com aquela que, como é que é, do time contrário, né, Ramon? Então, isso não é ser perseguido por conta da justiça, né? E nós podemos confundir muito fácil também o ser perseguido por conta da justiça quando a gente testemunha a nossa fé de uma forma imprudente ou soberba. Então, às vezes, a gente quer impor aquilo que é verdade nos nossos corações, aquilo que Deus colocou nas nossas vidas e que está tudo certo, mas você quer que a camisa que Deus colocou para você sirva no outro. Isso não vai servir para o outro. Porque Deus toca a cada um no tempo dele, na hora dele, né? Jonas 2,9 fala que ao Senhor pertence a salvação, né? Então Ele dá para quem Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele vai se revelar de forma única, né? Ou às vezes a gente se converte, eu passei por isso já na minha vida adulta, na juventude, né? Tenho missão para a juventude e vida adulta, e acontece da gente, por exemplo, ter familiares, amigos, colegas, que, por exemplo, não têm a mesma fé. Daí você chega na casa da pessoa, você já começa catando as imagens, já vai colocando no cesto, né? Já quer levar embora, né? Não, porque isso está errado, que não sei o quê. Daí o outro que é da outra religião, não, porque está errado. Não. Obviamente as pessoas vão te expulsar, não vão querer você por perto, vão te perseguir, mas isso não é uma perseguição por causa da justiça. E a gente precisa ter muito cuidado, especialmente nessa questão de testemunhar a nossa fé. Em Mateus 10, Jesus fala para nós sermos prudentes como as serpentes, né, e simples como as pombas. E Paulo, falando para Timóteo, na segunda carta, ele fala, olha, repreende, ensina, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Então, você não abre mão da doutrina, você não abre mão do que é verdade, mas você precisa ser muito longânimo. Você precisa amar essa pessoa, você precisa servir essa pessoa, você precisa ser o melhor exemplo e o melhor testemunho que essa pessoa pode ver de um cristão, porque o cristão deveria ser alguém excelente, né? Nós deveríamos ser excelentes em tudo que nós fazemos. Então nós precisamos ser simples, ser sábios, né? Ser longânimos quando nós formos testemunhar a nossa fé, para que as pessoas vejam Cristo em nós. Então agora a gente já pode começar a pensar e entender um pouquinho, então, o que é a justiça de Deus e por que eu vou ser perseguido por ela. Então, lá em Romanos 1, 16 e 17, Paulo fala, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí no verso 17, visto que nele se revela a justiça, né? Se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aqui é uma das coisas mais centrais e mais importantes do Evangelho que a gente precisa entender. Que a nossa justiça nunca poderia satisfazer a Deus plenamente, a ponto de nós sermos aceitos. Tá? E Deus, quando enviou nosso Senhor Jesus, veio para que nós recebêssemos a justiça dele. Então Jesus cumpriu toda a lei, né? Não teve nenhum pecado, foi crucificado, foi morto, né? As trevas vieram sobre ele, os pecados vieram sobre ele, ele foi afastado da glória de Deus por determinado momento, e isso fez com que ele passasse 3 dias, né, morto, né, desceu e ressuscitou ao 3º dia, que é a garantia da nossa salvação. Né? A garantia, a certeza que eu tenho que Jesus foi aceito por Deus é porque ele ressuscitou. Então a justiça de Deus, a gente precisa entender isso, a justiça de Deus foi completa em Cristo.
E essa justiça, né, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E essa justiça vem a nós, como Paulo fala lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, para que ninguém se glorie. Né? Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, é por meio da fé que eu recebo a justiça de Deus. E essa é uma das coisas mais centrais, mais importantes do Evangelho, é o próprio Evangelho em si. Então, a nossa justiça é receber a justiça que está em Cristo, a justiça que foi completa nele. Então, essa justiça é representada em nossas vidas quando nós agimos como Jesus. Quando nós nos tornamos como Jesus. Quando nós falamos como Jesus falava. Como nós agimos como Jesus agia. Quando a gente pensa como Jesus pensava. Nós temos a mente de Cristo e é o Espírito Santo que coloca isso em nós. O Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até as profundezas de Deus. E ele traz todos esses atributos que para nós parece inacreditável, ele traz para nós por meio do Espírito Santo. Em Isaías 1 fala que Deus estava olhando toda a multidão dos nossos pecados e ele falou, não importa, eu vou fazer vocês brancos como a neve. Então a justiça de Deus veio sobre nós, nos tornou brancos, completamente brancos e salvos. E Deus olha para nós, tem um salmo que fala que os nossos pecados foram jogados no fundo do mar, então Deus não vê mais esses pecados. E depois ele fala que nós seríamos brancos como a lã. E a lã é esse processo de dentro para fora, o Espírito Santo trazendo a santidade, e a santificação no nosso dia a dia. Então nós temos essa justiça de Deus estabelecida em nossas vidas e nós temos como viver essa justiça por meio do Espírito Santo. E aí, quando nós representarmos Jesus, aí nós vamos ser perseguidos por conta da justiça. Aí o nosso galardão vai estar sendo gerado nos céus. 1 Pedro 4, verso 15 em diante, fala que se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Praticamente repete o que Jesus fala no Sermão do Monte. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então, isso é bem importante também para nós. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então, se a gente está dando pitaco lá onde não foi chamado, isso também é um motivo de nós sofrermos, mas não sendo pelo nome de Deus. E a gente precisa entender que nós precisamos representar Cristo em nossas vidas. Amém? E nós temos vários exemplos de perseguição por causa da justiça na Bíblia. No Antigo Testamento nós temos lá Abel sendo perseguido por Caim, Davi sendo perseguido por Saul, Moisés sendo perseguido por bastante tempo, Elias sofrendo uma perseguição intensa, Jeremias, Daniel, e vários outros, os amigos de Daniel também. E a gente pode perceber que a cada momento em que a perseguição crescia e aflorava na vida de cada um dessas pessoas e de várias outras, sempre que eles saíam da tribulação, isso promove um peso de glória para eles e promove um peso de glória para nós, para mim e para você. Amém? Então, se nós entendermos que a tribulação e a perseguição que a gente passa é por conta da justiça, isso vai gerar um testemunho em nossas vidas, isso vai elevar a nossa condição, a nossa maturidade espiritual, porque nós vamos passar, é um processo, como a gente falou aqui, as bênçãos vêm, mas normalmente com um processo, acho que foi a Madu que falou. Então, nós temos que entender esse processo de Deus em nossas vidas. E no Novo Testamento a gente tem vários exemplos também. Então a gente tem o próprio Senhor Jesus como o maior exemplo de perseguição por conta da justiça. A gente tem João Batista sofrendo por causa da justiça. A gente tem vários apóstolos, todos os apóstolos sofrendo perseguição por causa da justiça. Vários líderes da igreja primitiva, A gente tem Estevão, lá, o primeiro mártir, sofrendo, morrendo, sendo apedrejado e morto por conta da justiça. E vários outros ao longo da história que testemunharam o nome de Jesus e sofreram, morreram por conta da justiça. Tem um texto em 2 Coríntios 11, do verso 22 ao 23, que eu me envergonho quase todas as vezes, do 23 ao 29, perdão, que eu me envergonho quase todas as vezes que eu leio. Vamos ler junto lá. Paulo está falando sobre os falsos apóstolos que estavam aparecendo e confundindo aquele pessoal de Corinto, E ele fala lá,
contra esses falsos apóstolos, né? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Ainda bem que foi menos um, né? Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E num desses naufrágios ali que Paulo sofreu, eles saíram lá, se não me engano foi na ilha de Creta, que daí fizeram uma fogueira lá para se esquentar, saiu uma serpente lá do meio do fogo, mordeu a mão dele, e todo mundo falou, meu Deus, esse sobreviveu aqui, mas vai morrer agora, né? Esse é dos bravos, né? E sacudiu lá a serpente e seguiu a vida, né? E depois queriam adorar ele porque achavam que ele era um Deus. E olha o que Paulo conclui, né, de todas as tribulações e as dificuldades e perseguições que ele passa. Em 2 Coríntios 4, do 17 ao 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, Paulo colocou numa balança, né, e as balanças de antigamente eram os 2 lados, você colocava um peso do lado, e aí você ia colocando as coisas do outro lado para saber se chegava naquele peso. Então, se você colocar de um lado o peso da glória de Deus, da eternidade, né, você pode colocar todos os bilhões e trilhões de dólares do outro lado, toda a influência do mundo, né, os trilhões de dólares em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro, né, toda a influência, todos os prazeres da terra, ela não vai mover 1 milímetro do outro lado da balança, porque nada se compara ao peso da glória de Deus e aquilo que está nos aguardando em Cristo Jesus. Amém? Então, o nosso foco enquanto cristãos não é a perseguição em si, mas a recompensa daquilo que virá após a perseguição. A gente não vai buscar ser perseguido, a gente não vai buscar em nossas vidas ser imprudentes a ponto de incomodar as outras pessoas e isso gera perseguição em nossas vidas. A gente já viu que isso não é perseguição por conta da justiça, mas a gente vai deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas para que isso promova os frutos. E os frutos sendo gerados e a gente vivendo como Jesus viveu e trazendo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, isso vai gerar perseguição. E aí a gente vai ser perseguido por conta da justiça. Então nós não buscamos ser perseguidos, mas nós buscamos o reino de Deus. Lembra? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Né? Então a justiça de Deus está sempre presente. Ela está no começo e ela está no fim. Porque Jesus estabeleceu dessa forma. Então nós buscamos o reino de Deus e gerar os atributos que Ele tem para nós, o reino de Deus. E aí a gente vai ser perseguido por conta da justiça. E a ordenança que Deus dá para nós, quando nós formos perseguidos, é de se alegrar. No verso 11 ali ele já fala, né, de regozijar e exultar. Então se alegre, né? Ele ordena que a gente se alegre nessas tribulações. Porque quando a gente passa por isso e a gente se alegra, a gente vence, a gente tem um galardão lá nos esperando. Né? E nós não temos ideia daquilo que nos aguarda. Deus sabe aquilo que Ele tem para nós, a eternidade. Só que a gente fica contaminado com as coisas do mundo. E aquilo que Ele tem para nós, na eternidade, não se compara com aquilo que a gente tem aqui. A gente tem, na eternidade, a nossa maior alegria. A gente vê na Bíblia que normalmente Deus trabalha dessas formas. Né? A Bíblia fala que melhor são as últimas coisas do que as primeiras. A glória da última casa será maior do que a primeira. Né? A segunda aliança é superior à primeira aliança. Né? A gente vê Paulo falando lá em Romanos 6, né, do primeiro Adão e do último Adão, sendo Jesus Cristo. Né? E esse é muito superior, dono de uma superior aliança. Então as nossas vidas e a forma como a gente leva o nosso dia aqui não deve estar pautado no nosso
entendimento das coisas naturais. Óbvio que a gente vai ser diligente em tudo que a gente fizer, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos, porque a gente está semeando aqui para a eternidade, não de uma forma de fazer uma barganha com Deus, mas sabendo que o Espírito Santo promove em nossas vidas uma transformação genuína. E essa transformação genuína, que associada aos frutos, vão gerar em nós um peso de glória eterna. Só que parece muito abstrato. Não sei vocês, mas eu acho muito abstrato. Assim, como que eu vou esperar, lá na eternidade? Eu mal consigo esperar, como ela falou ali, o cumprimento da promessa de Deus para mim aqui. A gente fica ansioso pelas coisas do dia a dia. Todo final do mês tem bastante conta para pagar, a gente tem bastante coisa. Mas a gente só vai conseguir entender essas coisas do reino de Deus, concernentes ao reino de Deus, quando a gente discernir as coisas espiritualmente. Então, essas coisas, elas se discernem espiritualmente. Então, tem 3 pontos que a gente precisa pensar para que nós possamos compreender essas coisas espirituais como seres espirituais que nós somos. E a primeira é basicamente o que foi falado aqui sobre identidade. A gente precisa saber quem nós somos. Se eu não sei quem eu sou em Cristo, eu perco o total sentido daquilo que eu faço no meu dia a dia. Se eu sei que eu sou um filho amado, se eu sei que Jesus Cristo morreu por mim, se eu sei que Deus me amou de tal maneira que Ele enviou o Filho dEle, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu sei que isso é realidade sobre mim, se eu sei que Deus me fez assentado nas regiões celestiais, como nós já estamos hoje, que também não tem como entender com a nossa mente natural, mas é uma realidade sobre nós, se eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, se eu sei que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, se eu sei de todas essas coisas, aí eu sei quem eu sou em Cristo. Mas se eu não sei essas coisas, se eu não pratico isso por meio de oração, se eu não pratico isso por meio de leitura da palavra, de comunhão com os irmãos, de estar nos afiando sempre nas coisas espirituais, a gente acaba perdendo bastante. Moisés, como foi dado o exemplo, ele sabia muito bem quem ele era. Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, provavelmente o próximo faraó do Egito, provavelmente seria aquele que iria governar toda aquela nação mais poderosa do mundo na época. E ele recusou, porque ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. Por mais que ele tenha errado, por mais que ele tenha tentado antecipar e tentou ir na força dele, Deus trabalhou durante 40 anos a vida dele para que ele cumprisse aquilo que ele sabia que ele tinha que cumprir. Então, talvez você tenha tentado antecipar algumas coisas em sua vida, tentou ir na sua força, mas espere em Cristo, espere em Deus que Ele vai fazer as coisas no tempo dEle, e o tempo dEle é perfeito, a vontade dEle é perfeita e agradável. Então, Moisés sabia quem ele era. O próprio nosso Senhor Jesus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, andou em semelhança de homens, foi reconhecido em figura humana, e sabendo aquilo que aguardava ele depois daquilo. Quando ele clamava a Deus para que o cálice fosse passado dele, se fosse possível, não era pela dor física, não era pela crucificação, não era pelos açoites, porque ele seria afastado da glória de Deus, porque o pecado estava sobre ele. Deus não tem parte com o pecado, então por pouco tempo ele parou de ver a face de Deus, e isso para nós assim, algo que mexe comigo de uma forma muito profunda. Então, Jesus sabia quem ele era e o que ele precisava fazer. Então, ele sabia que ele precisava sofrer para ser exaltado. Então, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. E quando nós sabemos quem somos em Cristo, essas coisas se tornam mais patentes em nossas vidas. Então, primeiro, saber quem eu sou em Cristo. Segundo, percepção de para onde eu estou indo. Então, eu tenho uma percepção de para onde eu vou. A Bíblia de Deus é muito clara. O nosso caminho ele é estreito, ele é árduo, ele é sofrido, vai ter perseguição, você vai passar por vários apertos, com o objetivo do alvo lá na frente. Mas o nosso caminho é estreito. Ao contrário, a gente vê as pessoas no caminho largo, no caminho espaçoso, sem nenhum problema,
prosperando, sendo abastadas, né? E claro que Deus faz seus filhos também prosperarem, né? Não é significado unicamente disso, mas normalmente as pessoas que não temem a Deus, a gente vê naquelas pessoas, a gente fica, meu Deus, por que tem tanto, né? E o salmista, no Salmo 73, fala que ele não entendia o porquê que estava acontecendo, por que os ímpios estavam prosperando, por que nada de ruim acontecia com eles, enquanto ele estava tentando se justificar ali diante de Deus. Daí ele fala, até que eu entrei no santuário de Deus, aí eu vi o fim deles, né? Então, o nosso fim vai ser bem diferente do fim daquele que não crê no nosso Senhor Jesus. O nosso fim, ele é glorioso, né? Ele é movido em poder, ele é movido em glória, né? Porque ele é glorioso, porque ele é poderoso. Então, a gente precisa saber que o caminho vai ser apertado, mas há alegria nessas tribulações, há alegria nesse caminho. O cristão não é alguém que vive, meu Deus, todo domingo, conecte. Não, o cristão precisa ser alguém que resplandece a alegria do Senhor, né? Tiago fala, alegrai-vos no Senhor, né? Novamente vos digo, alegrai-vos, né? Então a gente precisa manter a nossa vida com alegria, né? E era assim que Jesus servia, né? Eu não imagino Jesus carrancudo andando pelas ruas lá da região, né? E as pessoas indo até ele mal-humorado, né? Com certeza ele era alguém que era agradável às pessoas, falava o que precisava ser dito, né? Repreendia quando precisava ser repreendido, mas ele nos amou. Ele amou a cada um daqueles, né? Jesus olhou para ele e o amou, né? Várias vezes tem isso na palavra. Então, nós precisamos saber que nós precisamos amar as pessoas e servir as pessoas com alegria, porque é assim que nós somos servidos e amados por Jesus. E terceiro, né, a gente já está caminhando para o final, eu preciso ter uma percepção do que me espera. Então, eu sei quem eu sou, eu sei o caminho onde eu estou indo, e eu sei o que me espera. Eu preciso ter uma percepção daquilo que me espera. E o que me espera é ser reconhecido por Jesus quando eu chegar, né, na glória dele, ou quando ele vier, né? É ser recebido na glória, é reinar com ele, é ouvir, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor, né? E aquele peso de glória que a gente criou, gerou aqui por meio das tribulações, vão refletir na nossa eternidade. Não vão garantir a nossa salvação, porque ela não é pelas obras, ela não é por meio do nosso mérito, senão ninguém ia. Senão estaria só Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os anjos lá, uma parte dos anjos, né? Senão seriam só eles, né? Se fosse por mérito. E graças a Deus que não é por mérito, né? Graças a Deus que não é por mérito. Então, tudo que a gente faz aqui é com foco na eternidade, né? Naquele prêmio, naquilo que nos aguarda, né? Então, quando chegar esse momento, tudo vai passar. E a gente não vai lembrar de nem 1% das tribulações, porque vai ser tão insignificante perto do peso da glória que a gente vai receber de graça, e até o galardão é de graça, é tudo pela graça do nosso Senhor Jesus, que não vai haver mais rumores de guerra, não vai ter mais Rússia invadindo ninguém, não vai ter mais pandemia, não vai precisar usar máscara, não vai ter problema nenhum, né? Não vai ter choro, não vai ter tristeza, né? E semana passada, acho que foi a Mari que perguntou, né, sobre como, né, que se Jesus voltasse hoje, né, quem aqui, né, estaria salvo, né? Eu levantei a mão, várias pessoas levantaram a mão, porque é pela graça, né? Mas daqueles que levantaram a mão, né, alguém pode me explicar se já recebeu uma carta lavrada aí dos céus, né? Inscrição imobiliária, número tal, né? Papel assinado e reconhecido firma, né, pelo Espírito Santo, Jesus Cristo? Não. Por isso que é loucura tudo que a gente faz pensando no reino de Deus. Porque é o próprio Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E essas coisas se discernem espiritualmente. E a gente nunca vai conseguir viver com alegria se a gente pensar com a nossa mente natural. Então a gente precisa ser encorajado e a gente precisa crer naquilo que a palavra de Deus diz para nós. Que Ele prometeu que viria e Ele veio, né? Ele prometeu que iria nos salvar e nos salvou. Ele prometeu que vai voltar, pode ter certeza, Ele vai voltar. Ele vai voltar e Ele vai nos levar com Ele para reinar com Ele. E só para a gente finalizar, vamos ler junto Colossenses 3, do verso 1 ao 4. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, a gente não foi ressuscitado ainda em carne, né? Mas isso já aconteceu nas regiões celestiais, quando a gente entrega a nossa vida para o nosso Senhor Jesus.
Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E é isso que move o reino de Deus. Deus sempre se manifesta em glória. A glória dele se revelou sobre aquele povo egípcio por meio das pragas. Quando o Mar Vermelho se abriu, foi a glória de Deus que se manifestou daquela forma. Em vários milagres e vários momentos, Deus fala, eu serei glorificado nele. E tudo que acontece no reino de Deus se move em glória. Deus se move em glória. E sabe quando que a gente dá glória a Deus? Jesus fala que nós damos glória a Deus. O meu Pai é glorificado quando vocês dão frutos. Então, quando nós damos frutos, nós estamos glorificando a Deus verdadeiramente. Não é simplesmente levantar a mão aqui no culto, bacana e tal. Isso é maravilhoso, é louvar a Deus, é dar glórias a Deus também. Mas a nossa glória se revela a Deus quando a gente dá fruto, né? E então, nós precisamos ter essa consciência, essa perspectiva de que nós somos seres eternos. De que, por mais que a tribulação agora aconteça, por mais que a gente vai trabalhar para melhorar, a gente vai tentar ser manso, ser misericordioso, gerar os frutos do Espírito em nossa vida, e o que a gente vai receber aqui na terra, talvez não seja aquilo que a gente espera. O mais provável é que a gente receba perseguição. Não motiva muito isso, eu sei, mas o peso da glória que nos aguarda na eternidade é muito maior. E é isso que a gente precisa mover em nossas vidas, em nosso coração. E ter essa consciência de que Deus está nos esperando com algo muito maior. Algo que a gente não tem como descrever. Né? Paulo foi elevado lá no terceiro céu e não pode nem falar aquilo que ele viu. Né? Tamanha a glória. Então a gente precisa ter essa consciência de que nós somos seres que estamos vivendo 70, 80, 90, 100, 120 anos aqui. Mas o que nos aguarda na eternidade é muito superior a isso. Amém? Amém? Então, a gente pensa nas coisas eternas, né, como aquilo que vai mover as nossas vidas. Feche seus olhos. Não sei se você já ouviu alguma vez essa loucura sobre a palavra de Deus, sobre essa mensagem da cruz, sobre essas coisas eternas e celestiais, e que são contramão de tudo aquilo que a gente vê no mundo. Mas nosso Senhor Jesus veio sobre a terra para que eu e você pudéssemos ter uma vida eterna com o Pai, pudéssemos ser aceitos pelo Pai, e mais do que isso, desfrutar também uma abundância de vida em nossas vidas, né? Porque a palavra de Deus fala que Jesus foi colocado acima de todas as coisas, e nós somos o corpo de Cristo, e se nós somos só a sola do pé de Jesus, a gente está acima de todas as coisas também, por meio de Cristo. Então, se você quer experimentar mais sobre essa palavra, você nunca escutou, talvez você nunca tenha entregue a sua vida para Jesus, e se você está sentindo que esse é o momento, que é o momento de começar uma nova vida, de nascer de novo, de viver uma paz e uma alegria que você nunca experimentou. Talvez você esteja carregando um fardo, uma perseguição que você não sabe por quê. Jesus está falando, vem a mim, né? Todos aqueles que estão sobrecarregados, né? E eu vos darei alívio. Então, se você nunca entregou a vida para Jesus e sente que é o momento de fazer isso, né? Que você faça só um sinal com a sua mão. A gente gostaria de estar orando por você. Todos cremos no nosso Senhor Jesus. Alguém? Amém. Amém. Pai, nós queremos agradecer o seu nome, Pai. Queremos engrandecer o seu nome e agradecer ao Senhor por quem o Senhor é. Nós agradecemos ao Senhor por ter enviado o nosso Senhor Jesus Cristo para pagar o nosso preço, mesmo nós não merecendo, mesmo cada um de nós sendo fraco, ímpio, pecador e teu inimigo. Mas a tua graça, Senhor Deus, nos alcançou. E hoje nós podemos declarar que em Cristo nós somos vencedores, Pai. Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja inundando os nossos corações, Pai, de cada um dos meus irmãos aqui, com a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, com
uma nova disposição, Senhor Deus, com um renovo de pensamentos, Pai, com portas abertas em todos os sentidos da vida, Pai. Que cada um deles e que eu também possamos, Senhor Deus, nós possamos testemunhar nosso Senhor Jesus, Pai, e que mesmo que a perseguição venha, que mesmo que a tribulação venha, o Senhor esteja nos fortalecendo e nos lembrando, Pai, de quem nós somos, de qual é o nosso caminho e qual é o nosso prêmio lá na chegada, Senhor Deus, que é o peso da Tua glória, Pai. Que nós possamos experimentar mais o Senhor nesses dias, Pai. Que nós possamos andar em obediência à Tua vontade, que o Senhor esteja renovando os nossos pensamentos e o Senhor esteja fazendo com que nós venhamos, Pai, a ser aqueles que anunciam o Teu nome, Pai, independente do que for necessário, Pai, e mesmo que venha a perseguição, mesmo que venham os problemas, que nós possamos estar firmes, Pai. Nós engrandecemos o Teu nome, Pai, por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigado por esse tempo, que o Senhor nos deu uma semana cheia da Tua presença, da manifestação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, e que os frutos do Teu Espírito Santo sejam visíveis, Senhor Deus, patentes, palpáveis na vida de cada um de nós aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém.